Olá, que bom que você está aqui. Neste vídeo vamos continuar com os ensinamentos de Neville Goddard. Caso não tenha visto o vídeo anterior, acesse a lista completa na descrição deste vídeo. Aproveite e se inscreva no canal. Vamos começar! Você precisa de uma atitude nova e sustentada. Você pode ser o que quiser se tornar a concepção habitual, pois qualquer ideia que exclua todas as outras do campo de atenção se descarrega em ação. As ideias e humores aos quais você retorna constantemente definem o estado com o qual você se funde. Portanto, treine-se para ocupar com mais frequência a sensação de seu desejo realizado. Isso é magia criativa. É a maneira de trabalhar para a fusão com o estado desejado. Se você presumisse que o sentimento de seu desejo foi realizado com mais frequência, você seria o mestre de seu destino, mas infelizmente você excluiu sua suposição por quase todas as horas ocasionais. Pratique tornar real para si mesmo o sentimento do desejo realizado. Depois de ter assumido a sensação do desejo realizado, não feche a experiência como fecharia um livro, mas carregue-a como um odor perfumado. Em vez de ser completamente esquecido, deixe-o permanecer na atmosfera comunicando sua influência automaticamente às suas ações e reações. Um humor, muitas vezes repetido, ganha um ímpeto difícil de quebrar ou controlar. Portanto, tenha cuidado com os sentimentos que você nutre. Os humores habituais revelam o estado com o qual você está fundido. Sempre é possível passar de pensar no fim que se deseja realizar, para pensar a partir do fim. Mas a questão crucial é pensar a partir do fim, pois pensar a partir significa unificação ou fusão com a ideia, ao passo que, ao pensar no fim, há sempre sujeito e objeto. O indivíduo pensante e a coisa pensada. Você deve se imaginar no estado de seu desejo realizado, em seu amor por esse estado e, ao fazê-lo, viver e pensar a partir dele e não mais dele. Você passa de pensar em pensar centrando sua imaginação no sentimento do desejo realizado. A menina dos olhos de Deus. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Quando esta pergunta for feita a você, deixe sua resposta ser: Cristo é minha imaginação, e, embora eu ainda não veja todas as coisas sujeitas a ele, sei que sou Maria, de quem mais cedo ou mais tarde ele virá. Nascer, e por fim, fazer todas as coisas por meio de Cristo. O nascimento de Cristo é o despertar do homem interior ou segundo. É tornar-se consciente da atividade mental dentro de si mesmo, atividade essa que continua quer estejamos conscientes dela ou não. O nascimento de Cristo não traz nenhuma pessoa de longe, nem faz nada que não existisse antes. É a revelação do Filho de Deus no homem. O Senhor vem nas nuvens é a descrição do profeta dos anéis pulsantes de luz líquida dourada na cabeça daquele em quem ele desperta. A vinda é de dentro e não de fora, como o Cristo está em nós. Este grande mistério, Deus se manifestou em carne, começa com o advento, e é apropriado que a purificação do templo, que templo sois, está na vanguarda dos mistérios cristãos. O reino dos céus está dentro de você. O advento é desvendar o mistério do seu ser. Se você praticar a arte da revisão por meio de uma vida vivida de acordo com o uso sábio e imaginativo de sua fala e ações internas, na confiança de que, pelo uso consciente de o poder que opera em nós, Cristo despertará em você, se você acredita nisso, confie nisso, haja de acordo com isso, Cristo despertará em você. Este é o advento. Grande é o mistério, Deus se manifestou em carne. A partir do advento, aquele que toca em você, toca na menina dos olhos de Deus. Para a vitória a realização de um sonho uma vez em um intervalo ocioso no mar, meditei sobre o estado perfeito e me perguntei o que seria de mim se eu tivesse olhos puros demais para contemplar a iniquidade, se para mim todas as coisas fossem puras e fossem eu, sem condenação. À medida que me perdia nessa meditação ardente, encontrei-me elevado acima do ambiente escuro dos sentidos. Tão intensa era a sensação, que me senti um ser de fogo habitando um corpo de ar. Ele ressuscitou, e intuitivamente eu sabia que eles se referiam a mim. Então eu parecia estar caminhando na noite.
Logo me deparei com uma cena que poderia ter sido a antiga piscina de Betesda, pois neste lugar jazia uma grande multidão de pessoas impotentes. Cego, manco, murcho. Esperando não pelo movimento da água como manda a tradição, mas esperando por mim. Quando me aproximei, sem pensamento ou esforço de minha parte, eles foram, um após o outro, moldados como pelo mago do belo. Olhos, mãos, pés. Todos os membros ausentes foram retirados de algum reservatório invisível e moldados em harmonia com aquela perfeição que senti brotar dentro de mim. Quando tudo foi aperfeiçoado, o coro exultou: está consumado. Então a cena se dissolveu e eu acordei. O coro exultou: está consumado. Então a cena se dissolveu e eu acordei. O coro exultou: está consumado. Então a cena se dissolveu e eu acordei. Sei que esta visão foi o resultado de minha intensa meditação sobre a ideia de perfeição, pois minhas meditações invariavelmente trazem união com o estado contemplado. Eu estava tão completamente absorto na ideia que por um tempo eu me tornei o que eu contemplava, e o propósito elevado com o qual eu havia me identificado naquele momento atraiu a companhia de coisas elevadas e moldou a visão em harmonia com minha natureza interior. O ideal ao qual estamos unidos funciona por associação de ideias para despertar 1000 estados de espírito para criar um drama de acordo com a ideia central. Descobri pela primeira vez essa estreita relação dos humores com a visão quando tinha cerca de 7 anos. Percebi uma vida misteriosa se acelerando dentro de mim como um oceano tempestuoso de poder assustador. Eu sempre sabia quando me uniria a essa identidade oculta, pois meus sentidos esperavam nas noites dessas visitas e eu sabia, sem sombra de dúvida, que antes do amanhecer estaria sozinho com a imensidão. Eu temia tanto essas visitas que ficava acordado até meus olhos se fecharem de pura exaustão. Quando meus olhos se fecharam no sono, eu não estava mais sozinho, mas apaixonado por outro ser e, no entanto, sabia que era eu mesmo. Parecia mais velho que a vida, mas mais próximo de mim do que minha infância. Se conto o que descobri nestas noites, não o faço para impor as minhas ideias aos outros, mas para dar esperança a quem procura a lei da vida. Descobri que meu humor de expectativa funcionava como um ímã para me unir a esse eu maior, enquanto meus medos o faziam parecer um mar tempestuoso. Quando menino, concebi esse eu misterioso como poder e, em minha união com ele, senti sua majestade como um mar tempestuoso que me encharcou, depois rolou e me jogou como uma onda indefesa. Como homem, concebi-o como amor e a mim mesmo como filho dele, e em minha união com ele, agora, que amor me envolve. É um espelho para todos. O que quer que o concebamos como sendo, isso é para nós. Eu acredito que seja o centro através do qual todos os fios do universo são traçados, portanto, alterei meus valores e mudei minhas ideias de modo que agora dependam e estejam em harmonia com esta única causa de tudo que existe. É para mim aquela realidade imutável que molda as circunstâncias em harmonia com nossos conceitos de nós mesmos. Minhas experiências místicas me convenceram de que não há como alcançar a perfeição externa que buscamos senão pela transformação de nós mesmos. Assim que conseguirmos nos transformar, o mundo se derreterá magicamente diante de nossos olhos e se remodelará em harmonia com aquilo que nossa transformação afirma. Contarei 2 outras visões porque confirmam a verdade de minha afirmação de que nós, pela intensidade do amor e do ódio, nos tornamos aquilo que contemplamos. Uma vez, com os olhos fechados e radiantes de meditação, meditei na eterna questão: quem sou eu? E senti-me dissolver gradualmente em um mar sem margens de luz vibrante, a imaginação ultrapassando todo o medo da morte. Nesse estado, nada existia além de mim, um oceano ilimitado de luz líquida. Nunca me senti mais íntimo do ser. Quanto tempo durou essa experiência eu não sei, mas meu retorno à Terra foi acompanhado por uma sensação distinta de cristalização novamente em forma humana. Em outra ocasião, deitei-me em minha cama e, com os olhos fechados, enquanto dormia, meditava sobre o mistério de Buda. Em pouco tempo, as cavernas escuras do meu cérebro começaram a ficar luminosas.
Eu parecia estar cercado por nuvens luminosas que emanavam de minha cabeça como anéis de fogo pulsantes. Não vi nada além desses anéis luminosos por um tempo. Então apareceu diante de meus olhos uma rocha de cristal de quartzo. Enquanto eu olhava para ele, o cristal quebrou em pedaços que mãos invisíveis rapidamente moldaram no Buda vivo. Ao olhar para essa figura meditativa, vi que era eu mesmo. Eu era o Buda vivo que contemplei. Uma luz como o sol brilhou dessa imagem viva de mim mesmo com intensidade crescente até explodir. Então a luz gradualmente se apagou e mais uma vez eu estava de volta à escuridão do meu quarto. De que esfera ou tesouro de design veio este ser mais poderoso que o humano, suas vestes, o cristal, a luz? Se eu ouvi e me movi em um mundo de seres reais quando parecia a mim mesmo estar caminhando na noite, quando o coxo, o manco, o cego se transformavam em harmonia com minha natureza interior, então estou justificado em supor que tenho um corpo mais sutil que o físico, um corpo que pode ser desvinculado do físico e utilizado em outras esferas, pois ver, ouvir, mover são funções de um organismo, por mais etéreo que seja. Se penso na alternativa de que minhas experiências psíquicas foram fantasias geradas por mim mesmo, não menos me induzo a me maravilhar com esse eu mais poderoso que lança em minha mente um drama tão real quanto aqueles que experimento quando estou totalmente acordado. Entrei repetidas vezes nessas meditações ardentes e sei, sem sombra de dúvida, que ambas as suposições são verdadeiras. Alojado dentro desta forma de terra está um corpo sintonizado com um mundo de luz, e eu, por intensa meditação, o ergui como um imã através do crânio desta escura casa de carne. A primeira vez que despertei o fogo dentro de mim, pensei que minha cabeça fosse explodir. Houve uma vibração intensa na base do meu crânio, depois o súbito esquecimento de tudo. Então me vi vestido com uma vestimenta de luz e preso por um elástico prateado ao corpo adormecido na cama. Tão exaltados eram meus sentimentos que me senti relacionado com as estrelas. Com esta vestimenta, percorri esferas mais familiares do que a Terra, mas descobri que, como na Terra, as condições eram moldadas em harmonia com minha natureza. Fantasia autogerada, ouço você dizer. Não mais do que as coisas da Terra. Sou um ser imortal que se concebe como homem e forma mundos à semelhança e à imagem do meu conceito de si. O que imaginamos, isso somos. Pela nossa imaginação, criamos este sonho de vida, e pela nossa imaginação vamos reentrar naquele mundo eterno de luz, tornando-nos aquilo que éramos antes de imaginarmos o mundo. Na economia divina nada se perde. Não podemos perder nada a não ser descendo da esfera onde a coisa tem sua vida natural. Não há poder transformador na morte, estejamos aqui ou ali, moldamos o mundo que nos cerca pela intensidade de nossa imaginação e sentimento, e iluminamos ou escurecemos nossas vidas pelos conceitos que temos de nós mesmos. Nada é mais importante para nós do que nossa concepção de nós mesmos, e isso é especialmente verdadeiro para nosso conceito do profundo e oculto dentro de nós. Aqueles que nos ajudam ou atrapalham, quer saibam ou não, são os servos daquela lei que molda as circunstâncias exteriores em harmonia com a nossa natureza interior. É a nossa concepção de nós mesmos que nos liberta ou nos constrange, embora possa usar agentes materiais para atingir seu propósito. Como a vida molda o mundo externo para refletir o arranjo interno de nossas mentes, não há como alcançar a perfeição externa que buscamos, a não ser pela transformação de nós mesmos. Nenhuma ajuda vem de fora, as colinas para as quais levantamos nossos olhos são as de uma cordilheira interna. É, portanto, para nossa própria consciência que devemos nos voltar como a única realidade, o único fundamento sobre o qual todos os fenômenos podem ser explicados. Podemos confiar absolutamente na justiça desta lei para nos dar apenas aquilo que é da natureza de nós mesmos. Tentar mudar o mundo antes de mudar nosso conceito de nós mesmos é lutar contra a natureza das coisas. Não pode haver mudança externa até que haja primeiro uma mudança interna. Como dentro, assim fora.
Não estou defendendo a indiferença filosófica quando sugiro que nos imaginemos como já queremos ser, vivendo em uma atmosfera mental de grandeza, em vez de usar meios e argumentos físicos para provocar a mudança desejada. Tudo o que fazemos, desacompanhado de uma mudança de consciência, não passa de reajuste fútil de superfícies. Por mais que trabalhemos ou lutemos, não podemos receber mais do que nossas suposições subconscientes afirmam. Protestar contra qualquer coisa que nos aconteça é protestar contra a lei de nosso ser e nosso domínio sobre nosso próprio destino. As circunstâncias da minha vida estão intimamente relacionadas à minha concepção de mim mesmo para não terem sido lançadas por meu próprio espírito de algum depósito mágico do meu ser. Se há dor para mim nesses acontecimentos, devo buscar dentro de mim a causa, pois sou movido aqui e ali e feito para viver em um mundo em harmonia com meu conceito de mim mesmo. A meditação intensa traz uma união com o estado contemplado, e durante esta união temos visões, temos experiências e nos comportamos de acordo com nossa mudança de consciência. Isso nos mostra que uma transformação da consciência resultará em uma mudança de ambiente e comportamento. No entanto, nossas alterações comuns de consciência, quando passamos de um estado para outro, não são transformações, porque cada uma delas é rapidamente sucedida por outra na direção inversa. Mas sempre que um estado se torna tão estável a ponto de expulsar definitivamente seus rivais, então esse estado habitual central define o caráter e é uma verdadeira transformação. Dizer que somos transformados significa que ideias antes periféricas em nossa consciência agora ocupam um lugar central e formam o centro habitual de nossa energia. Todas as guerras provam que as emoções violentas são extremamente potentes para precipitar rearranjos mentais. Todo grande conflito foi seguido por uma era de materialismo e ganância na qual os ideais pelos quais o conflito foi ostensivamente travado estão submersos. Isso é inevitável porque a guerra evoca o ódio, que impele a uma descida da consciência do plano do ideal ao nível onde se trava o conflito. Se ficássemos tão emocionalmente excitados com nossos ideais quanto com nossas aversões, ascenderíamos ao plano de nossos ideais com a mesma facilidade com que agora descemos ao nível de nossos ódios. O amor e o ódio têm um poder mágico de transformação, e crescemos por meio de seu exercício à semelhança do que contemplamos. Pela intensidade do ódio criamos em nós mesmos o caráter que imaginamos em nossos inimigos. As qualidades morrem por falta de atenção, de modo que os estados desagradáveis podem ser melhor apagados imaginando de beleza por cinzas e alegria por luto em vez de ataques diretos ao estado do qual estaríamos livres. Todas as coisas que são amáveis e de boa fama pensem nessas coisas, pois nos tornamos aquilo com o qual estamos em contato. Não há nada a mudar, exceto nosso conceito de si mesmo. A humanidade é um ser único, apesar de suas muitas formas e rostos, e nela existe apenas uma aparente separação que encontramos em nosso próprio ser quando estamos sonhando. As imagens e circunstâncias que vemos nos sonhos são criações de nossa própria imaginação e não existem exceto em nós mesmos. O mesmo se aplica às imagens e circunstâncias que vemos neste sonho de vida. Eles revelam nossos conceitos de nós mesmos. Assim que conseguirmos transformar o eu, nosso mundo se dissolverá e se remodelará em harmonia com aquilo que nossa mudança afirma. O universo que estudamos com tanto cuidado é um sonho, e nós os sonhadores do sonho, eternos sonhadores sonhando sonhos não eternos. Um dia, como Nabucodonosor, despertaremos do sonho, do pesadelo em que lutamos contra os demônios, para descobrir que realmente nunca deixamos nosso lar eterno, que nunca nascemos e nunca morremos exceto em nosso sonho. E assim chegamos ao final deste vídeo inspirador sobre o livro Imaginação Desperta e a Busca de Neville Goddard. Esperamos que você tenha sido impactado por essas palavras transformadoras e que tenha encontrado novas perspectivas para sua jornada pessoal. Lembre-se de que a imaginação desperta é uma ferramenta poderosa em suas mãos. Agora, cabe a você aplicar os ensinamentos e as técnicas compartilhadas por Goddard em sua própria vida. Permita-se sonhar grande, visualizar com clareza e agir com fé, pois o poder da manifestação consciente está ao seu alcance. Obrigado por sua presença e dedicação. Se você chegou até aqui, comente "Eu sou". Gratidão.